Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área, mais uma vez, tá? Hoje, 18 de maio de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. E aí, preparado para nossas atividades? Vai! E na aula passada, pessoal, conversamos um pouco mais sobre cetonas. Lembram? Através de áudio, uma metodologia que eu tentei trabalhar com vocês, não é? Compreendemos um pouco mais sobre as cetonas e onde encontramos esse tipo de função oxigenada, né? Onde encontramos os derivados da cetona. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre as cetonas, tá? Veja bem, cetonas, né? Porque a gente fala acetona, parece que está dizendo que é acetona de mulher tirar coisa do esmalte, mas não é não, tá? Ela é só uma das cetonas que existe, tá bom? Hoje a gente vai ver os tipos de cetonas e suas nomenclaturas, tá bom? Pois bem, pessoal, como vimos na aula anterior, a gente pôde observar que existem vários tipos de cetonas, né? Cada um tem seu tipo e cada qual com sua nomenclatura e cada qual define um tipo de elemento químico, seja ele natural ou não, tá bom? Os tipos de cetonas. As cetonas apresentam carbonila, que é o C dupla com o O, ou seja, o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, como vocês podem reparar aí, onde tem esses dois traços maiores, né? E todos dois juntos, isso é carbonila. Então, todo elemento que vocês observarem que tem esses dois traços, ele é uma cetona, tá? Ou um aldeído, a depender da sua localização, tá bom? Mas são primos, é a mesma coisa. Mas o carbono da carbonila, das cetonas, é secundário, ou seja, é preciso que entre essa ligação dupla haja um carbono de cada lado. Quando a carbonila não está no meio da molécula, mas nas suas pontas, é um aldeído. Professor, como assim? Repare nesses dois exemplos que eu trouxe. Na primeira, temos aí um exemplo de cetonas, né? Que é um RCO, no caso R-CO, que é carbono e oxigênio, e isso significa que ele é uma carbonila, tá? Traço R, ou representado dessa outra maneira aí. Veja bem, nem sempre a carbonila vai vir com esses dois traços, tá? Ele pode vir um carbono com oxigênio grudado, tá bom? Um ao lado do outro. Mas não deixa de ser uma carbonila, não deixa de ser uma cetona, tá? E para ser cetona, ele precisa de ter outro elemento, tanto antes quanto depois. Aí você vê que vem o R antes e depois, tá? E a carbonila só liga de oxigênio para carbono, de oxigênio para carbono, de oxigênio para carbono, nunca para outro. Aí já não vai ser, se isso acontecer, não vai ser uma cetona, vai ser um outro elemento, uma outra função, uma outra situação, tá? Cetona sempre vai ter a carbonila dessa maneira. Quando a carbonila está do lado, como vocês podem observar na imagem aí ao lado, é um aldeído, entendeu? Ele é um aldeído, porque ele não está linear, não está ali reto, ele simplesmente está do lado. Digamos, a carbonila está de escanteio nessa situação, e literalmente está de escanteio, de lado, né? Então, isso é denominado aldeído quando está de lado, não está no centro, não está no meio literal da fórmula. Quando está, vem aí no caso a cetona, é uma cetona, tá? E carbonila precisa ter essas duas ligações, que esses dois traços aí ligados, sempre de carbono para oxigênio e vice-versa, tá?
nunca o contrário, nunca para outro elemento químico. Classificação das cetonas. As cetonas são classificadas de acordo com o número de carbonilas que apresentam na sua composição. Carbonilas, lembra que são aqueles dois tracinhos que ligam o carbono para o oxigênio, tá, pessoal? Toda vez que eu falar carbonila significa isso, é porque eu não consigo, infelizmente, até o momento, identificar aqui com algum traço, alguma coisa assim. Paciência que o professor não sou, mas vamos seguindo. São classificadas de acordo com o número de carbonilas que apresentam na sua composição. Assim, as monocetonas, veja bem, monocetonas, têm apenas uma carbonila, enquanto as policetonas têm duas ou mais carbonilas, tá bom? Elas também podem ser simétrica ou assimétrica. As cetonas simétricas são ligadas à carbonila por dois radicais idênticos, enquanto as assimétricas são ligadas por dois radicais diferentes, tá bom? No exemplo que eu trouxe aí, eu trouxe apenas o monocetona e o policetona. O monocetona, que é esse preto, todo preto, né? Que está aí H3C, aí ligando para uma carbonila, CO, né? Carbono com oxigênio, e depois CH3, ou seja, na molécula dessa carbonila, tá bom? Que me passou o nome, me desculpa, que no caso é monocetona, uma monocetona porque só tem uma ligação, uma carbonila, não é? Numa molécula desse elemento possui 3 átomos de hidrogênio com carbono e a carbonila, né? Que é o carbono com oxigênio, e também o carbono com hidrogênio, 3 moléculas de hidrogênio, tá? Essa é a fórmula dessa cetona, beleza, pessoal? Do outro lado, de azul, nós temos aí uma policetona. Por que, professor? Policetona, porque tem duas carbonilas, tá vendo dois traços aí em cima? Ligados sempre do carbono para o oxigênio, entendeu? Então, ele é policetona porque tem duas ligações. Professor, e se tivesse 3? Seria uma policetona também. Se tivesse 4, 5, 6 carbonilas, um exemplo, seria uma policetona também, tá? Nesse caso, é assimétrica, porque são ligadas por dois radicais diferentes. Se fosse iguais, seria simétrica, tá bom? Agora que já vimos os tipos de cetonas que existem, vamos para a nomenclatura, tá? Que isso é um pouco assim meio... no caso, exige um pouco mais de atenção da gente. Nomenclatura. A nomenclatura das funções orgânicas obedece à IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada em português, tá? No caso, essa sigla em português. Na formação do nome das cetonas é utilizado um prefixo, né, antes, no início de tudo, que indica o número de carbonos, bom? Veja bem, o prefixo sempre vai estar relacionado pela quantidade de carbono daquela fórmula. Um intermédio que indica o tipo de ligação carbônica que existe. E o sufixo, né, que sempre vai finalizar com ona, que indica a função orgânica das cetonas. Tá? Então, o prefixo, que é a quantidade de carbono, intermediário, que fica no meio, que indica o tipo de ligação carbônica que ela existe, e o sufixo, que representa a função orgânica da cetona. Ok, professor, até aí eu compreendi que os nomes têm relação com prefixo, infixo, né, que vem no meio, e o sufixo. Como é que funciona? Veja bem, na tabela aí em rosa, nós temos aí as ligações com base na quantidade de carbonos. Então, quando o elemento tiver um carbono, ele começa com MET. Quando for 2 carbonos, começa ET. Quando for 3 carbonos, PROP. 4 carbonos, BUT. 5 carbonos, PENT. 6 carbonos, HEX. 7 carbonos, HEPT. 8 carbonos, OCT. 9 carbonos, NON. E 10 carbonos, DEC.
O infixo, né, que é o que vem no meio da palavra, né, da formação dessa palavra. Apenas ligações simples, AN. Uma ligação dupla é N. Duas ligações duplas, DIN. Uma ligação tripla, IN. Duas ligações triplas, DIN. E o final dos sufixos que sempre vai estar relacionado a cetona. Então, como é que vai funcionar aí? Olha o exemplo do lado aí, logo abaixo do símbolo do Edivaldo. Temos quantos carbonos aí? Carbono está representado pela letra C. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa palavra começa com pent, tá? Professor, se tivesse 7 carbonos, seria hept, tá? Se tivesse 2 carbonos, et. No exemplo, tem 5, então é pent. Agora aqui vem o infixo, o infixo, que é no caso a saturação da cadeia, né? O tipo de ligação, se é dupla, se é uma ligação simples, são duas ligações duplas, né? A questão da carbonila. Nesse exemplo, há apenas uma ligação, né? Uma ligação simples, então é an. Então veja bem, temos aí 5 carbonos, pent, apenas uma ligação simples, an, e aí o final, ona, no caso pentantona, no caso pentona, algo assim do tipo. Vamos no exemplo. Há 5 carbonos nesse acetona, logo o prefixo é pent. As ligações entre carbonos são ligações simples, logo o intermédio é an. Antes de acrescentar o sufixo ona, deve ser indicada a localização do grupo funcional. Essa contagem deve ser feita a partir do lado que esteja mais próximo do grupo funcional. Neste exemplo, o grupo funcional aparece no segundo carbono. Desta forma, o nome será pentanona. Desculpa, minha língua não consegue falar. Tá vendo que não é só vocês que têm dificuldade? Professor, faltou aí falar o que é o grupo funcional. O grupo funcional é aí na questão onde ele se encontra mais próximo da ponta. Se ele tivesse aqui no caso, no exemplo, a carbonila está onde? Está na segunda, mais próximo da primeira ponta, que no caso é a segunda. Se fosse mais para frente já seria um outro, né? Seria no caso o terceiro. Então, ao invés desse 2, viria o 3. Mas isso não precisa focar tanto, não é o que a gente vai focar na atividade que vai ser relacionada a isso, já adiantando de antemão. Então o número não precisa se preocupar com o número, beleza? Então vocês vão se ligar no prefixo, no infixo e no sufixo. Prefixo é o que vem no início, que é com base na quantidade de carbono. Infixo é o que vem no meio, que é com base no tipo de ligação que ele tem. E o sufixo vem no final, que sempre é ona, por conta de ser uma função orgânica cetona, tá bom? Talvez vocês estejam se perguntando, professor, para que tudo isso? Onde é que eu vou encontrar? Enfim, calma, tá? Pessoal, é só uma explicação simples do que vem a ser cetona. A cetona está presente no nosso dia a dia, como vocês mesmos registraram na atividade da aula passada. Que aqui eu aproveito para puxar na orelha de um bocado, que eu tô vendo que está fazendo atividade, mas não está assistindo a aula do professor. Tá bom? Ah, professor, como é que você sabe? Não sei, professor tem a bola de cristal. Tá? Mas eu estou percebendo, turma, que nem todos estão assistindo a videoaula, tá? Tá fazendo atividade, mas não está fazendo a videoaula. O professor, ó, só observando, tá bom? Mas voltando sobre o assunto de cetonas. Pessoal, cetonas está presente no nosso dia a dia. Agora mesmo vocês não podem sentir, mas o professor está todo cheiroso. Para mim mesmo, né? Claro. Por quê? Porque eu gosto primeiro, né? E, no caso, qual a relação disso com cetona? Vocês observam que a cetona está sempre naquilo que traz cheiro agradável. Seja ele químico, no caso dos perfumes, que é feito por base da questão química, que é um hidrocarboneto também, lembra da aula passada? Entendeu? E também das cetonas, que são de origem natural, como aquele cheiro de rosa que vocês sentem quando vai molhar as plantas, ou quando você está molhando a alface que sobe aquele cheirinho gostoso de verdura, ou você vai na feira e sobe aquele cheiro de goiaba
manga, eu mesmo gosto. Enfim, né? Cada louco tem sua simpatia. Mas tudo isso são exemplos de cetonas. E cada cetona leva um nome. Cada tipo de cheiro leva uma fórmula das cetonas, tá? Então, ela representa todo tipo de elemento químico ou orgânico, né? Natural, digamos assim, ou de farmacêutico, enfim, laboratorial, e que contenha cheiro, tá? Seja ele agradável, né? Ou às vezes não. Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. Pois bem, pessoal, na atividade de hoje o professor vai ser um pouco crítico, tá? Com aqueles que não estão assistindo às videoaulas, beleza? Como assim, professor? O que é que o senhor vai fazer? Não, tá? Quem assistiu a videoaula sabe mais ou menos, né? Eu espero que saiba assim, se não vai procurar o professor, vai pesquisar, que o professor gosta do aluno que pesquisa, tá bom? Então, vocês irão responder as perguntas, tá? Que eu vou colocar lá, como sempre, na atividade, voltada para a nomenclatura. Vocês irão definir, vocês irão dar o nome daquelas elementos químicos que irei colocar como exemplo lá, tá? São cetonas, todas são cetonas, beleza? E vocês irão dar o nome daquela fórmula, né, daquele elemento químico, com base na tabela que eu coloquei anteriormente e que eu vou caçar um jeito de botar aqui, não sei como, perdoa o professor, né, que nem sempre eu consigo acertar as coisas, mas vou botar aqui, de alguma maneira, no vídeo, tá? Se alguém perguntar, professor, cadê essa tabela? Sinal de que não assistiu a aula, beleza? Só isso que o professor vai fazer, eu não sou assim ruim não, eu acho que não, tá, pessoal? Me perdoa, tá bom? Mas o que é que vocês vão fazer? Vocês irão dar a nomenclatura dos elementos que irei colocar lá como exemplo. No exemplo que eu dei ao final do slide, tem um número, eu não vou exigir, porque aquilo nas minhas pesquisas que eu fiz, nem todos tinham, tá? Então eu não vou exigir de vocês que isso já se tornaria um pouco mais complexo. Se estivéssemos em sala de aula, seria mais fácil explicar para vocês, eu poderia pedir, mas no momento não. Eu vou precisar da questão do sufixo, infixo, aliás, prefixo, infixo e sufixo, tá bom? E aí vocês irão responder as atividades dando o nome daqueles elementos que eu coloquei com base nessa tabela, tá? Na aula de hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os tipos de cetonas e as nomenclaturas dessa função orgânica, né, desses orgânicos. Bom, conhecemos a tabela com base na instituição internacional que dá as nomenclaturas desses tipos de elementos, tá? Compreendemos como funciona a questão do sufixo, aliás, prefixo, desculpa, infixo e sufixo. O professor peca um pouco nos português, tem distancinha, mas sou humano, não consigo ser perfeito. Bom, e aí vocês também foram orientados a respeito da atividade, como deve ser feita a atividade, com base em que e utilizando o que. Bom, então por hoje é só, tá? Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade e qualquer coisa, todos vocês já estão cansados de saber, é só procurar o professor. E lembre-se que a atividade deve ser mandada no privado e não no grupo. Bom? Valeu!